Fala galera do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química. Nessa aula falando das reações dos compostos orgânicos, vamos falar então daquelas reações que ocorrem com os derivados do benzeno. E aí tem a parte dos dirigentes orto-para, dirigentes meta e tudo mais. Isso daí é um conteúdo que pode sim cair no Enem, então a gente precisa saber, tá certo? Bom, primeira coisa, o que são orto-para e meta dirigentes? Vamos pensar no seguinte, tá? Eu tenho essa reação aqui que eu estou propondo, uma reação de bromação do benzeno. Aí o que acaba acontecendo? Numa reação dessa, o bromo entra no benzeno e sobra um subproduto que é o HBr. Ok, e aí você vai concordar comigo quando eu digo que o bromo ele poderia entrar nesse carbono, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse, não faria diferença nenhuma. Acontece que aqui nessa aula a gente não vai tratar do benzeno, mas sim de derivados do benzeno. O que seria um derivado do benzeno? Seria um benzeno que já tem alguma coisa pendurada nele, tá? Tipo o que está escrito aqui. Aí o que acaba acontecendo? Onde que o bromo vai entrar? Porque o composto que está aqui, que está escondido, né, o substituinte que está ali, esse composto que está ali, ele vai influenciar na entrada desse bromo. E aí eu posso ter como produto qualquer um desses. Ele pode acabar entrando na posição orto, que são as posições 1 e 2, pode acabar entrando na posição meta, que são as posições 1 e 3, pode acabar entrando nas posições 1 e 4, que seria a posição para. E aí como que eu vou saber, tá? Os orto-para e meta dirigentes a gente descobre da seguinte maneira, tá? Esse orto-para dirigente são ativadores do anel aromático. E quando que são orto-para dirigentes? É quando eu tenho, substituindo aqui um hidrogênio, alguma coisa desse gênero aqui, ó. Um radical orgânico tipo uma ramificação, um metil, um etil, ou um OH do tipo fenol, ou aqui um grupo NH2 para ser uma amina, ou aqui um oxigênio mais um radical orgânico simbolizando um éter, ou ainda halogênios, tá? E quando eu digo que eles são ativadores do anel aromático, eu estou dizendo o seguinte, que quando eu tenho algum desses substituintes ligados lá ao benzeno, eu estou dizendo que pelo fato deles estarem ligados ao benzeno, eles ativam o anel aromático e por isso eles acabam fazendo com que esse composto substituído por algum desses caras aqui torna o anel aromático mais reativo. Um exemplo agora aqui, tá? Comparação entre benzeno e um fenol, por exemplo, que seria a hidroxila ligada ali na cadeia do aromático, o que acaba acontecendo? Pelo fato da hidroxila ser um grupo ativador do anel aromático, o fenol ele se torna mais reativo do que o próprio benzeno. Só tem aqui, digamos assim, né, um parênteses assim para lembrar. O cloro, o bromo e o iodo eles atuam como desativadores. Então, todos esses caras aqui são ativadores do anel, exceto o cloro, bromo e iodo que atuam como desativadores. Eles diminuem a reatividade do anel aromático. E para a gente lembrar lá no dia da prova, como é que eu vou saber, poxa vida, tem que decorar esse negócio? Não, é bastante simples. Quando esse substituinte aqui, ele for apenas de ligações simples, ele será um orto-para dirigente, ou seja, os produtos principais serão do tipo orto-para. Vamos para um exemplo, obviamente, né, para não ficar muito aí nessa conversa que o cara acaba se confundindo. Olha o seguinte, eu tenho aqui o fenol querendo reagir com o cloro. O fenol ele tem esse substituinte ali que é a hidroxila, né, aquele substituinte do anel aromático que é a hidroxila, e aquela hidroxila ali é um substituinte que tem apenas ligações simples ali, é o oxigênio ligado com ligação simples ao hidrogênio. E aí, quando eu olho para essas três possibilidades, que seria o orto, o para e o meta para os produtos aqui da cloração desse fenol, o que eu tenho que saber? Como eu tenho aqui somente ligações simples, os produtos principais dessa reação serão os produtos orto e para. Tá? Então, quando tem só ligações simples ali, só ligações simples no substituinte do anel aromático, o produto da reação ele preferencialmente será orto-para. Eu tenho aqui, a título de exemplo, só as porcentagens aqui, tá? Desses caras, em torno de 60% será um produto orto, em torno de 30% um produto para e em torno de 5% aqui mais ou menos um produto aqui meta. Por que o orto é o que tem maior possibilidade? Porque são duas posições orto aqui, ó, ao lado da hidroxila, por isso que dá uma porcentagem maior, tá? Então, resumindo, o que está pendurado lá tem só ligações simples, os produtos principais serão orto e para. Veja que o cloro deu preferência para entrar em orto e para entrar em para.
E em meta, ó, quantidade bem pequena. Metadirigentes. Quem são os metadirigentes? São esses grupos aqui. E como que eu vou saber? Todos eles têm ligação dupla ou tripla. No NO2 tem ligação dupla, no SO3 tem ligação dupla, na carboxila tem ligação dupla, no grupo aldeído, aqui na formila, tem ligação dupla, aqui na nitrila tem ligação tripla. Então, toda vez que tiver ligação dupla ou tripla no substituinte, o produto principal é o meta. E todos esses caras aqui são desativadores do anel aromático. Quais então que são os desativadores? Todos que tiverem ligação dupla ou tripla e ainda o cloro, o bromo e o iodo, tá? O que significa desativar o anel? Quer dizer que comparando o benzeno, só o benzeno, com o ácido benzoico, por exemplo, que seria a substituição de pegar essa carboxila e colocar ali, comparando o benzeno com o ácido benzoico ele é um grupo desativador, portanto o ácido benzoico ele é menos reativo do que o próprio benzeno, tá? Um exemplo aqui, ó, eu tenho o nitrobenzeno querendo reagir com o cloro. Bom, olha as possibilidades que eu tenho. No caso do nitrobenzeno, né, ele quando reagir com cloro pode entrar em orto, pode entrar em para, pode entrar em meta. Ok, só que como aqui esse substituinte, ele é um substituinte que tem ligação dupla, o cloro ele preferencialmente entra na posição meta. Esse daqui é o meu produto principal. E aí eu tenho aqui as porcentagens, só a nível de curiosidade, em torno de 90% é o meu produto meta, e aqui sobram mais ou menos 10% aqui dividido entre orto e para, tá certo? Então, lembrando que ligações simples no substituinte, o produto vai dar preferencialmente orto-para. Ligação dupla ou tripla no substituinte do anel aromático, o produto principal é preferencialmente o meta, tá? As aplicações dessas reações, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, paraminofenol, que é um composto utilizado, por exemplo, para revelação de fotos em preto e branco, ou seja, eu preciso que ele seja na orientação para, porque senão não vai me ajudar para a finalidade a que ele se destina. Eu tenho aqui o paraclorofenol, que é muito utilizado na indústria da celulose, né, para fabricação de papel. E eu tenho aqui o eugenol, que é um composto utilizado lá, é extraído dos cravos, né, um óleo de cravo. E aí, essa orientação das ligações aqui, comparando com a hidroxila, aqui esse grupo éter, ele tem que estar na orientação orto, aquele radical orgânico lá tem que estar na orientação para. Tudo isso são reações que tem que ocorrer como é que eu vou dizer assim, numa sequência correta para se obter o produto. Esse óleo de cravo ele é também comercializado como um anestésico para o dente. Coloca lá, passa aquele óleo de cravo lá no dente para anestesiar e tal, para quem tem dor de dente. Aí é vendido na farmácia o eugenol, tá certo? Então, não esqueça assim digamos assim, memorizar, de aprender legal a parte importante aí de como identificar lá se tem só ligações simples, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla no substituinte, porque é a partir daí que você vai conseguir saber qual que é o produto principal da reação, tá certo? Espero que tenha gostado da aula, curte aí, compartilha, comenta, me manda um recado lá no Facebook e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? É bastante importante pra gente isso daí. Um grande abraço e é nóis na química, como sempre.